Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Desenvolvendo Pacotes em R. Antes de mais nada, gostaríamos de pedir a todos vocês que, se não estão ainda inscritos em nosso canal, que se inscrevam, que ativem o sininho de notificações e que deixem o seu like. É muito importante para nós termos esse impulsionamento para que outro do seu ciclo de amizade ou do seu nicho de redes sociais também tenham acesso a essas informações, porque também com ele vai ser um prazer compartilhar conhecimento. Sem mais, nós já vamos para nosso projeto do Meu Pacote R, em que nós estamos desenvolvendo nas aulas anteriores, e especificamente na aula de hoje nós queremos detalhar um pouco mais sobre a estrutura de arquivo description, que está dentre aquelas estruturas básicas de pacote que nós temos para início de criação de pacotes. Então, com a abertura aqui do arquivo description, hoje nós iremos detalhar cada tópico desse sem tanta formato de exploração, mas no sentido de não de exploração, de detalhamento, mas queremos deixar também alguns materiais com que vocês possam explorar posterior a esta apresentação. Nós vamos deixar aqui na descrição. A gente vem desenvolvendo cursos para desenvolvimento de pacotes e a gente usa a base do nosso pacote Meu Pacote R. Então, aqui na página, especificamente bendavid.github.io/meu pacote, você consegue acessar as fases básicas de que nós temos para o desenvolvimento de um pacote. Aqui no passo 2 é onde nós iremos falar sobre justamente o entendimento sobre o arquivo description. Então, com o entendimento desse arquivo, você pode, ou melhor, deste material, você pode ter um melhor detalhamento sobre o que nós vamos explorar aqui de modo mais superficial, complementando aquilo que a gente está apresentando nesta aula de hoje. A gente vai deixar justamente na descrição desse vídeo para que você possa complementar esta aula. Tudo bem? Beleza. Voltando aqui, a primeira ideia do que nós temos nesse primeiro tópico, em package, é justamente o nome do pacote, que no nosso caso, é meu pacote R. Em termos de type, é porque antigamente a gente tinha outras estruturas em que eles não usavam apenas o tipo package. Para nós, não vai fazer sentido outro tipo que não seja esse. Então, a gente deixa como complemento para que vocês possam olhar no material de apoio. O title é justamente o título qual que você quer do seu pacote. Eu vou usar a mesma ideia do que nós temos lá no desenvolvimento do nosso pacote, que é justamente o mesmo título, e aí eu vou simplesmente copiar e vou colar aqui, que é no nosso caso, como desenvolver meu primeiro pacote R. A versão é algo muito importante nesse sentido, porque a versão é onde vai dar o norte de como é que está o estado de seu pacote. Perceba comigo. O primeiro dígito, geralmente nós temos 3 dígitos para o nosso pacote, e no nosso caso, nós acrescentamos um quarto dígito, que nós vamos explicar o passo a passo. O primeiro dígito, ele tem uma importância muito considerável na alteração que você faça do seu pacote. Geralmente é uma mudança de nome de função, é uma mudança, vamos dizer, de modo radical com que você apresenta a versão de um pacote para outro. Vamos supor que a versão aqui fosse 1.00 e você mudasse essa versão de 1 para 2, significa dizer que houve uma mudança muito drástica em seu pacote. No sentido de, por exemplo, além de ter as funções básicas, houve
as funções em linha de código, houve uma criação de interface e até mesmo aquelas funções que a gente utilizava, os nomes delas mudaram. Isso não é um padrão muito comum, mas vamos supor que isso acontecesse, foi algo bem drástico. Bem, quando eu faço mudança da versão no segundo dígito, o que nós estamos fazendo é o seguinte: houve mudança em meu pacote, então vamos supor que essa mudança deu de 0.1 para 0.2, por exemplo. Então, houve uma mudança no meu pacote, só que ao invés daquelas funções que já existiam, eu acrescentei mais funções, eu acrescentei mais recursos, eu acrescentei mais possibilidades, não tão drástico, vamos dizer assim, mas que foi uma espécie de complemento para as versões do pacote. Essas alterações, em termos de mudança de pacote, a gente faz no segundo dígito. Quando as minhas mudanças são realizadas no terceiro dígito, de uma versão de pacote para outro, eu mudo de 0 para 1, de 0 para 2, de 0 para 3. Essas alterações, elas são realizadas no terceiro dígito quando nós temos correções de possíveis bugs que os usuários mandam para nós e dizem, isso aqui que está acontecendo no argumento tal, não está condizente não, está acontecendo alguma coisa. Então, estas correções não são alterações, melhorias, são apenas correções. A gente faz isso no terceiro dígito. Quando o pacote está em desenvolvimento, em que no nosso caso, vamos supor, aqui o meu pacote R, ele está em desenvolvimento e ele por enquanto está só no GitHub. Em pleno desenvolvimento, você sabe que vai haver um acréscimo de um quarto dígito em que a gente vai usar a numeração 9000. Essa numeração 9000 significa dizer que o pacote ele pode ser utilizado, mas saiba que ele está em pleno desenvolvimento. Então, algumas funções elas estão sendo implementadas. Você quer utilizar via GitHub, você pode baixar usando o DevTools, não tem problema. Mas lembrando que algumas coisas ainda estão em desenvolvimento. Esse disto, ele não aparecerá, por exemplo, quando esse pacote está disponível no CRAN. Porque quando ele está disponível no CRAN, pressupomos que o pacote esteja de modo estável para que o usuário possa utilizar. Geralmente, essa versão para quarto dígito 9000, ela geralmente está em repositórios em que o desenvolvedor está em pleno desenvolvimento das suas funções, apesar de, naquele momento, você poder utilizar, seja GitHub, GitLab ou qualquer outra. Tudo bem? Então, no nosso caso, nós estamos deixando essa versão do nosso pacote, meu pacote R, como está em pleno desenvolvimento. O que é que a gente sugere para os usuários? Não crie versões logo aqui com o dígito de acréscimo de alteração no primeiro dígito. Deixe para que isso haja uma evolução do pacote, para quando haja uma estabilidade, você faça o acréscimo da versão 1.0. Explore o segundo dígito inicialmente para a melhoria do pacote. À medida que ele for avançando, você vai fazendo esses acréscimos até o ponto de você achar que num primeiro momento de estabilidade ele vai ganhar a versão 1.0. Essa é apenas uma sugestão, tá? Isso não é nada fechado em termos de comunidade R. Aqui nessa quinta opção, nós temos os autores. E os autores, a gente vai utilizando, geralmente, se nós observarmos aqui outros pacotes, por exemplo, tem um outro pacote nosso, que é o Mid-Range MCP, em que a gente tem outros, ou o SMR. O Mid-Range não está aqui instalado, não. Nós temos o SMR. O SMR aqui, por exemplo, Description, nós temos mais de um autor. Então, perceba que os autores, nesse caso aqui, eles são separados por vírgula, ó.
Aqui nesse caso, não separado por vírgula, porque aqui a gente está utilizando outros recursos nessa situação. Mas perceba que o meu nome para os outros, ele tem a separação de vírgula sim, verdade. Aqui, além disso, a gente consegue inserir identificadores, que é o que nós chamamos de ORCID nos usuários. Só que isso daqui, por enquanto, a gente não está fazendo essas inserções aqui especificamente, no nosso caso, nosso pacote. Quando você tem o ORCID do usuário, você sabe quais foram os artigos que ele publicou ultimamente e dentre outras coisas. Bem, nesse caso aqui, nós não estamos utilizando esse recurso, tá? Uma outra página que a gente queria deixar disponível para vocês é a página do R-Package, que é um livro muito interessante do Hadley Wickham, que me deu um norte muito grande de possibilidades. Então, por exemplo, aqui é o livro dele, em que a gente coloca R-Package, vamos deixar também na descrição para que vocês possam visualizar. E aqui especificamente ele está tratando justamente do arquivo descrição. Então, aqueles ORCIDs lá que a gente acaba inserindo, eles são utilizados em comandos R no próprio description. E ele usa esses argumentos, essas funções aqui, chamada person, em que um de seus argumentos é comment e aí você insere o ORCID. Para mais detalhes, você dá uma olhada nessa seção de capítulo para ver as edições do arquivo description. Tudo bem? Então, temos dois materiais já de apoio para que vocês deem uma olhada. Aqui dentro do próprio nosso projeto Meu Pacote R, lá no final, aqui quando a gente vem no início, ó, a gente também tem livros em desenvolvimento, em que esses livros em desenvolvimento é justamente o desenvolvimento de pacotes estatísticos e aqui também programação de interface gráfica ao usuário R. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a linguagem TCL/TK. Então, esses aqui são materiais de apoio, eles por enquanto, não sei se o drive dele não está disponível, porque ele está dentro de hoje ele está dentro de um dos volumes da coleção Estudando o Ambiente R, e a gente está fazendo algumas alterações antes da disponibilidade na íntegra desses materiais. Mas ele, em nossos materiais, ele vai ficar justamente aqui na versão, na seção da nossa página, na opção em livros, tá? Então, ele vem justamente para cá, para a gente torná-lo disponível aqui, ó. Aqui está justamente a seção desenvolvendo pacotes R, e aqui esse projeto ainda está em fase inicial, apesar de nós termos já muita coisa escrita. Tudo bem? Voltando então, nessa seção então autor, eu vou simplesmente, de modo simplificado, colocar o meu nome, tá? Ben David. Uma coisa muito interessante é uma outra opção, que é o mantenedor. O mantenedor, ele é parte dos autores, mas mais especificamente vai ser o usuário, se tiver alguma dúvida ou tiver alguma alteração sobre o pacote, vai ser com o mantenedor que ele vai procurar informações. Ainda mais, se o CRAN passar por alguma alteração, por alguma mudança, e disser que o pacote tenha que passar por atualizações, vai ser com o mantenedor também que o CRAN, ou seja, os membros que mantêm o R, irão entrar em contato. Então, no nosso caso, eu vou colocar o meu nome e, além do meu nome, vou colocar do jeito que está aqui o meu e-mail para que eles possam entrar em contato. Este e-mail é muito importante porque ele tem que ser do seu uso comum. O que é que acontece como experiência que a gente teve de alguns pacotes? Alguns usuários, ou na realidade, alguns autores de pacotes nossos, não usavam os seus e-mails tradicionais, usavam e-mails, vamos dizer assim, paralelos, no sentido de que não era o seu e-mail principal e acabaram perdendo a senha.
O que é que acontece? Quando vai mudar de um mantenedor para outro, ou você vai retirar um autor, ou na realidade um contribuidor, não um autor. Você vai retirar um contribuidor ou qualquer outra coisa nesse sentido, ou alterar e-mail, o e-mail que estava do mantenedor anterior vai ser notificado para reconhecer ou não essa alteração. Se assim não for feito, os membros do Arcor Team, eles não vão permitir essas alterações muito facilmente. Por isso que vocês devem ter muito cuidado com o e-mail que vocês estão utilizando como mantenedores, tá? Nessa outra opção Description, é uma coisa também interessante em que você vai descrever as informações a que se destina o pacote. No nosso caso, nós vamos utilizar as informações que nós já temos do nosso pacote, em que implica que este pacote especificamente ele auxilia os iniciantes na linguagem R para desenvolver seu primeiro pacote. Essa versão aqui da licença é uma versão que a gente também sugere com que vocês façam uma leitura. Existem diversos tipos de licença, em que estas licenças é o que vai dar a condição e a segurança com o código que você está utilizando. Existem licenças mais flexíveis, até aquelas que é um tanto mais protetora, vamos dizer assim, de código. Como assim mais flexíveis? São licenças tais em que eles se preocupam apenas com a condição de, por exemplo, citação do código que você está utilizando, ou até mesmo nem isso. Você pode copiar, colar, fazer alterações, o que quiser no código. Essas licenças são as mais flexíveis. Existem aquelas outras licenças, e aí tem as licenças MIT, dentre outras licenças, e aí vocês podem olhar e observar dentre esses materiais que nós falamos anteriormente, para você ver o grau de flexibilidade que você quer destinar ao seu código. Lembre-se sempre que a base da linguagem R é código aberto. Então, por mais que os usuários façam determinadas proteções nos códigos, esse código sempre vai estar disponível. A questão é, a que custo eu vou conseguir utilizar seu código que está no seu pacote e colocá-lo no meu, sem mencionar ou sem citar. Ou, se for do contrário, vamos supor que um pacote esteja disponível no CRAN, e o que eu estou fazendo é utilizando um recurso das funções de seu pacote e estou chamando esta função para o meu pacote. Nesta situação aí, não há problema em comum. O grande problema nessas flexibilidades de licença é você utilizar o código sem estar chamando esses pacotes especificamente, tá? Por que eu estou falando isso? Porque além dessa licença, aqui nós temos o encode, que é a codificação com que o código está sendo escrito. E aqui esse lazy data é justamente quando você está usando o carregamento lento de dados que você tenha e que você vai usar como exemplos. Então, ele faz o carregamento, mas ele não já torna disponível diretamente. Ele simplesmente faz essa espécie de carregamento no ato de você chamar esse conjunto de dados. Isso é uma forma de diminuir a utilização de memória na sua máquina. Isso é uma espécie de otimização que o R tem de uma forma geral. Voltando a essa ideia do que eu falei anteriormente sobre a questão de licença, existem outros argumentos aqui. Se eu pegar o exemplo, por exemplo, do pacote SMR, existe aqui um outro tipo de entrada para esse arquivo description chamado imports ou depends. Se nós viermos aqui ao nosso material, que é o do meu pacote R,
se nós viermos aqui lá no passo 2, em description, nós vamos verificar justamente aqui nos campos opcionais que nós temos. Vamos aqui embaixo, ó. Nós temos a opção Imports e Depends. Ó. Imports e Depends, ele está atrelado à estrutura de arquivo namespace que nós temos. A grande diferença entre Imports e Depends, os dois, eles vão... aqui nós precisamos, no arquivo Description, notificar que pacotes, ou melhor, que funções de outros pacotes nós estamos utilizando no nosso pacote. Nesse aqui, meu pacote R. Você tem que dizer no description, nas opções imports e depends. Qual a grande diferença? O imports, se você notifica que determinado pacote que você está utilizando e ele está sendo inserido no imports, significa dizer que ele não irá automaticamente anexar o caminho de busca o referido pacote. Isso implica dizer que se você usa esta opção de pacote no Depends, significa dizer que no Depends, quando você usa o meu pacote R e anexa o caminho de busca, se em Depends você está utilizando a importação, vamos dizer assim, a informação de pacotes e de funções externas de pacotes e está usando em Depends, ele também irá anexar ao caminho de busca esses pacotes que você colocou aqui em Depends. Essa não é a forma sugerida pelo próprio grupo do Arcore Team. Por quê? Porque a gente não utiliza todas as funções desses pacotes externos. Geralmente é uma ou outra função. Então, se caso o seu pacote ele necessita de utilizar grande parte dessas funções que estão nesse pacote específico, aí você define, declara em Depends esse referido pacote. Agora, se você está utilizando apenas um ou outro e no momento em que você está utilizando essas funções, você não precisa especificamente declarar essas funções que estão nesse pacote externo, você declara, então, esses pacotes em imports. Então, veja aqui comigo. Voltando para o RStudio. Eu estou utilizando uma função no pacote RCPP porque eu estou utilizando funções em que o RCPP é uma espécie de interface para eu me comunicar com a linguagem C. Então, tem algumas funções do pacote RCPP que eu preciso utilizar internamente no meu pacote SMR. Então, eu estou declarando aqui em imports. Tá? Agora, se eu precisaria, além de usar funções do meu pacote, estar chamando funções desse pacote externo, então a gente usa e declara esse pacote não em imports, mas em depends. E isso você só faz em último caso. Lembrem comigo, aqueles que já fizeram o curso do R básico, vocês podem ir lá na nossa página, para quem não fez, e lá tem um curso na íntegra com 26 aulas. A gente só anexa um pacote ao caminho de busca quando se faz necessário utilizar todas essas funções ao mesmo tempo, porque se a cada passo você anexa mais e mais pacotes, o que é que vai fazendo no seu caminho de busca? A condição de você ter conflitos em pacotes com funções de mesmo nome, o risco vai se tornando cada vez mais alto. Então, a gente evita esse tipo de problema, para que não haja possíveis bugs de problemas que possam existir em conflitos de funções de pacotes diferentes. Então, a gente tenta evitar essas condições. Ao invés de estar anexando, a gente pode utilizar o operador dois pontos. É uma saída mais interessante. Bem, nós temos muito mais recursos. Veja que aqui eu tenho uma condição mínima de
entradas de argumentos, de declarar, né, informações básicas em description. Veja nesse pacote SMR, eu tenho muito mais coisas aqui, que o norte não é estar explicando tudo isso na íntegra. Você quer aprofundar? Vai lá para o livro do pacote R Packages, do Hadley Wickham, ou então vai lá na íntegra, no nosso manualzinho do pacote, meu pacote R, que é justamente para isso, para que vocês possam explorar um pouco mais e detalhar, entender um pouco mais sobre essa estrutura de arquivo. Ao final, então, eu vou inserir na íntegra o que está em meu pacote R, lá no GitHub, e com as informações que nós temos aqui. Então, por exemplo, o que foi que acrescentou aqui? Acrescentou o idioma, que nesse caso, o que eu estou escrevendo em meu pacote R está sendo um idioma em português. O R-Oxygen Note, ele é o responsável por gerar os manuais de ajuda, que nós vamos ter aula para isso. Ainda mais, aqui eu estou colocando a URL do pacote e os bugs aonde você vai se reportar lá no GitHub. Além do mais, a gente usa como suggestions o knitr e o R-Markdown, justamente quando você precisar de alguma coisa que eu possa ter inserido, vamos dizer, né, como função, não é, vamos dizer assim, as funções básicas que eu tenho em meu pacote, eu não preciso de pacotes externos, mas eu tenho algumas outras funções que ela tem um incrementozinho a mais, ela tem uma melhoria, mas não, ela não, vamos dizer assim, ela não necessariamente a função mais importante, ou até mesmo, eu tenho funções tais em que eu tenho argumentos com algumas opções. As opções básicas, o pacote funciona tranquilamente. Agora, tem algumas outras opções em que, se você quiser isso, aí você vai ter que instalar alguns pacotes. Que pacotes são esses? Eu defino aqui em suggestions, certo? Então, aqui, quando você instala o pacote e pede para instalar as dependências de pacote, ele não instala as sugestões de pacote. Você tem comandos para isso. E, por fim, nós temos a construção do Vignet Builder, que é justamente quando você usa uma espécie de manual de ajuda em que tem um incremento a mais além desses manuais de ajuda, que são os famosos Vignets. Então, nesse caso aqui, a compilação será feita pelo pacote knitr. Era isso que nós temos ou tivemos para essa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Claro que nós temos muito mais coisas, ou teríamos muito mais coisas para explorar nesse tipo de estrutura, description, mas a gente deixa como leitura complementar e aprofundamento. O norte foi dado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Lembre-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!